Bom, pessoal, hoje a gente vai trabalhar com o tema 3, provavelmente um dos temas mais interessantes na área de comportamento humano, que são as questões de motivação, satisfação e comprometimento organizacional. Meu nome é Ana Cristina Limões de França, sou professora da FEA, da Universidade de São Paulo, psicóloga, atuo como professora a nível de pós-graduação, graduação, pesquisa e também cursos de aperfeiçoamento e essas atividades de formação pedagógica de uma forma geral. Tenho publicado há muitos anos nessa área, especialmente relacionando comportamento humano às questões de qualidade de vida. O grande desafio de trabalhar o tema motivação, satisfação e comprometimento organizacional vem especialmente da necessidade de estar entendendo o que está acontecendo no cenário atual. A gente tem vivido grandes impactos de tecnologia, de velocidade, de mudança de desenho das organizações, as fusões, aquisições, etc. E esse novo desenho, essa nova arquitetura está impactando de uma forma muito especial o interesse das pessoas por seu trabalho. Tanto no nível do que a gente chama motivação, incentivo, quanto no nível também da desmotivação, da depressão, da sensação de que o que se faz não vai ser útil para ninguém. Então, o que a gente tem hoje, quando a gente está tratando de cenário atual? A gente tem as questões da pós-modernidade, essa complexidade da vida organizacional que envolve a internacionalização, a compreensão melhor do relacionamento cliente-consumidor no segmento de mercado, uma contínua necessidade de aperfeiçoamento e uma capacidade das pessoas serem mais educadas no sentido da interação com as outras. Da mesma forma, a gente também tem os problemas de risco, às vezes você investe muito e nem sempre tem o retorno esperado. O ajuste dessas expectativas, elas são bastante complexas. Dentro desse cenário atual, a gente também tem outros desafios, que é a nossa capacidade de formar relacionamento com outras pessoas e também entender que tipo de necessidade que a gente pode buscar atender em um ambiente ou em uma ação. Daí a importância de se entender motivação no trabalho. O que seria motivação no trabalho? A motivação, o próprio nome diz, são motivos para a ação. Abrindo um pouquinho mais, ou aprofundando um pouquinho mais, pensar o que motiva você. Quando a gente fala esteja motivado, a gente está pensando no quê? Qual é a situação que leva você a gerar algum tipo de esforço na direção de um alvo ou de uma situação? Então, a teoria mostra que a motivação é um processo individual de esforço. E ela está ligada a esse movimento, a esse direcionamento de chamar motivos para a ação. E qual que seria a intenção de trabalhar isso no ambiente de trabalho, das organizações, das equipes, ou mesmo quando a gente pensa em equipes esportivas, ou no ambiente de familiar, ambientes de atividades comunitárias? A ideia é entender o comportamento e viabilizar um direcionamento desse esforço, combinando a satisfação da necessidade da pessoa com as necessidades de um grupo e de uma organização. Então a ideia é integrar essas duas demandas do nível da pessoa, do individual e da organização ou do ambiente coletivo. Só que essas coisas não estão soltas no ar. Elas têm um ciclo, a gente pode dizer que a motivação tem um ciclo. Então quando se fala em motivação é importante lembrar que ela não surge do nada, ela vem de uma necessidade. Essas necessidades podem ser de diferentes naturezas, como a gente vai ver nos próximos slides. Essa necessidade gera uma tensão, essa tensão vai direcionar para um estímulo e esse estímulo vai efetivar uma ação. Por exemplo, se eu estou muito cansada, não dormi à noite e eu tenho que trabalhar no dia seguinte. A resolução dessa necessidade de dormir, ela não vai ser solucionada com café, com conversa, ela precisa ser solucionada com dormir. Mas muitas vezes a gente acha que pode trocar essa forma de atender a nossa necessidade com outros recursos. E aí vem essa complexidade da satisfação da natureza humana. Então o que seria entender a motivação do ambiente de trabalho? Seria entender os movimentos e os esforços na direção daquilo que é importante para a gente. Por isso que a gente diz que ninguém motiva ninguém. Você pode despertar o interesse,
mas a motivação ela é sempre intrínseca. O Frederick Herzberg, que é um dos psicólogos organizacionais mais importantes das últimas décadas e cuja teoria foi desenvolvida em cima de uma outra discussão, de um outro modelo que chama hierarquia de necessidades de Maslow, ele afirma o seguinte: motivação implica fazer aquilo que é muito significativo para mim. Um outro especialista, ele diz o seguinte: se você é um carrinho de mão que vai até onde lhe empurram, então não se candidate a trabalhar aqui. Essa é uma frase que estava na porta de um emprego de uma fábrica alguns anos atrás. Então a ideia é: entenda quais são suas necessidades para poder fazer as suas escolhas de caminho. Assumir que a necessidade ela é da pessoa. Os incentivos estão no externo e a motivação está dentro da pessoa. Então, para se entender esse tema, motivação, satisfação e comprometimento, alguns conceitos são importantíssimos. Primeiro, que o comportamento humano não é aleatório. Então, se alguma coisa me interessa, eu vou em direção a esse objeto. Se eu tenho uma necessidade, eu vou procurar satisfazer. Se eu tenho um conjunto de valores que estão mais ligadas a crenças, por exemplo, de interação humana, ou, ao contrário, um conjunto de crenças onde a gente acha que a competitividade é mais importante do que qualquer outra satisfação de necessidades, o meu comportamento vai se direcionar por aí. Ele também não é aleatório no sentido da nossa carga hereditária e no sentido das nossas influências de grupo e da nossa história de vida. Uma outra curiosidade, ou melhor, talvez seria não só uma curiosidade, mas a referência de quando a gente está falando de pessoa humana, é que a percepção ela é seletiva. Então, uma mesma pessoa percebe no mesmo ambiente diferentes características. Então, provavelmente, a mãe da gente vai perceber características específicas numa sala de aula. Quando ela vai entrar, ela vai procurar te localizar o filho ou uma pessoa conhecida. Vamos pensar uma pessoa que não frequenta uma sala de aula, um índio, que sempre viveu numa tribo. Quando ele entra numa sala de aula, ele vai ter diferentes escolhas, dependendo da cultura e do que ele conhece. E essa percepção que a gente diz que é seletiva, que é influenciada pelas nossas necessidades e pela cultura, ela não é só da pessoa, do ser humano, ela é também de qualquer animal. Dizem que a percepção, por exemplo, dos insetos, que ocupam essa mesma sala que eu tinha comentado, eles têm outro tipo de demanda. Ou se a gente pensar no nosso cachorro de estimação, ele também vai entrar na sala e ele vai procurar o dono. Ele vai enxergar aquele ambiente de uma outra forma. Então, a nossa percepção é sempre autocentrada, e ela é impulsionada pelas nossas necessidades e a nossa história de vida. Claro que a gente não está solto no ar, a gente tem um contexto que é a nossa cultura. E essa cultura ela pode ter mais ou menos valores que direcionam para uma visão mais assertiva e menos imaginativa daquilo que está acontecendo. Da mesma forma, a educação, o conhecimento, a qualificação, as evidências diferenciadas de um determinado documento, elas também geram uma possibilidade de percepção e necessidades diferentes. Então, às vezes, se eu imagino que uma pessoa está com o fundo do olho muito amarelo e está meio abatida, a gente pode dizer, puxa, você precisa descansar. Se é um médico, ele pode dizer, não, ela está precisando de uma determinada vitamina. Né? Se é vamos dizer, um psicólogo, ele pode dizer, não, pode estar com algum problema de depressão. Então, a interpretação dessas necessidades, ela passa por uma qualificação de informação que a gente espera que vocês possam ter aqui ao estarmos discutindo esse tema, que é motivação, satisfação e comprometimento organizacional. Então, em síntese, quando se fala de motivação, a gente tem que valorizar a percepção das pessoas, a compreensão de que o comportamento humano não é aleatório e de que a cultura interfere na satisfação dessas necessidades que no seu ciclo gera esse movimento que a gente diz de motivação. Bom, então a definição precisa de motivação seria: motivação é um complexo comportamental de criar,
estimular, despertar e realizar. Em função disso, muitos especialistas tentam definir e trabalhar o conceito de necessidades alinhados às questões de interesses e motivação. Na prática, a gente faz isso no nosso dia a dia. O que será que as pessoas necessitam? Por que será que uma pessoa se motiva num ambiente de trabalho com um simples sorriso e a outra não? A outra quer ganhar alguma promoção imediata ou quer alguma outra coisa mais objetiva. A ideia dessa escolha essa escolha gerou vários tipos de estudos sobre necessidades e motivação. Um primeiro estudo clássico é a teoria de McClelland. Ele diz o seguinte: as pessoas são impulsionadas pelo poder e a vontade de realização pessoal. Isso coloca na motivação uma força, uma necessidade de influência da pessoa sobre as outras. Então ele dizia o seguinte, que a gente pode ter demandas de realização, que seria o impulso para gerar desafios, superar os desafios, avançar e crescer. A gente pode ter um impulso ou uma necessidade para afiliação, que seria a ideia de se relacionar eficazmente com outras pessoas. A gente pode ter uma necessidade ou um impulso em busca de uma competência, quer dizer, ser diferenciado naquilo que está fazendo e trabalhar sempre com alta qualidade. E o que seria o carro-chefe, né, o motivo mais forte das discussões do McClelland, a questão do poder, e não dá para falar de poder sem pensar em força, em direcionamento e influência. Muitas outras teorias foram discutidas e são trabalhadas na teoria da administração e nos estudos de psicologia organizacional e do trabalho. Mas a mais famosa delas é a hierarquia de necessidades de Maslow. O que o Maslow fez? Nos anos 50, estudando pacientes, ele era um psicólogo clínico, ele organizou uma tipologia onde ele tentava sinalizar as necessidades pelas quais as pessoas se mobilizavam. E ele criou uma pirâmide que ficou conhecida como a pirâmide de Maslow, baseada numa hierarquia. Na base dessa hierarquia estão, segundo Maslow, as necessidades básicas, que seriam aquelas de sobrevivência, de continuidade da espécie, de alimentação. E elas têm uma ênfase muito grande nas demandas biológicas. Um segundo estágio, uma segunda categoria de necessidades, segundo Maslow, seriam as necessidades que ele chamou de segurança. Então, as questões de habitação, as questões de proteção contra qualquer tipo de ameaça externa, climática, ou a gente pode pensar ameaça, por exemplo, de perda do emprego. Um terceiro nível seriam as necessidades de associação ou pertencimento. Seria essa necessidade das pessoas não estarem sozinhas, de pertencerem a um grupo, de se sentirem integradas e terem pessoas que a gente pode chamar de pares, que têm ideias semelhantes e que respeitam aquele ponto de vista. Num quarto nível dessa pirâmide estão as necessidades de prestígio ou reconhecimento social. Nesse tipo de necessidade, Maslow descreve a necessidade que as pessoas têm de serem reconhecidas, de terem um poder legitimado, às vezes um poder burocrático. Então ela pode estar associada a vários tipos de status social. Às vezes a compra de uma roupa ou a obtenção de um cargo está muito mais ligado a prestígio do que propriamente segurança. No topo dessa pirâmide a gente tem as necessidades de autorrealização, que elas pressupõem um desprendimento do que seriam as condições anteriores de segurança, de sobrevivência, de associação e uma busca interna muito própria, muito específica, em que a pessoa escolhe o que quer fazer no sentido da sua capacidade intelectual, da sua capacidade biológica e das outras formas de viver o seu estilo de vida e os seus hábitos em termos de satisfação de necessidades. Essa teoria ficou muito famosa, alguns criticaram e disseram, não, isso não é tão ligado a uma hierarquia, um estado, um tipo, por exemplo, segurança não está tão interdependente, por exemplo, de autorrealização. Então, uma das coisas que se diz que essas categorias são interessantes. Quais são essas categorias? Necessidades básicas, necessidade de segurança, necessidade de associação,
necessidade de prestígio, necessidade de autorrealização. Essas categorias, elas podem acontecer não de uma forma sequencial, mas elas podem acontecer de uma forma polarizada em um ou outro momento da vida. Por isso que é importante a gente conhecer algumas dessas categorias, em parte para entender por que a gente está tomando algumas decisões e também entender por que as outras pessoas estão tomando essas decisões. De escolha, ela está com medo de perder o emprego, porque tem família para sustentar, ou ela está buscando prestígio, então ela está necessitando de ser reconhecido. Então, o fechamento dessa percepção da outra pessoa e de si próprio auxilia na qualidade das relações entre as pessoas, no trabalho e na vida de uma forma geral. Depois de alguns anos da apresentação desse estudo do Maslow, entre outras pessoas, pesquisadores e consultores que se interessaram por essas questões da motivação, o Frederick Herzberg, ele se interessou por essa teoria, mas ele falou, bom, se a gente for observar essa hierarquia de necessidades, algumas dessas necessidades aparecem quando elas não ocorrem. Então essas seriam as necessidades que o Herzberg chamou de higiênicas, ou de manutenção. A outra categoria ele chamou de motivação efetivamente, que são as que levam ao desafio, à autorrealização. Por exemplo, o que seria uma necessidade na categoria higiênica ou de manutenção? Quando a gente não arruma a casa, quando a gente não se cuida, só aparece quando você não faz, quando você não se qualifica no trabalho. O que seria uma necessidade de autorrealização? Que estaria nessa categoria do Herzberg, que ele chamou de motivacionais efetivamente. Seriam as atividades, puxa, a pessoa existe uma disciplina, uma dedicação, um envolvimento, uma adrenalina. Provavelmente, por exemplo, você vai fazer esportes radicais. Ele pode estar ligado à sua necessidade de desafio, de entender os seus limites, né? De sentir o movimento das suas decisões, a interação com as outras pessoas. Então, ela estaria nessa categoria de motivacional. Então, o Herzberg criou um outro conjunto de categorias, que era necessidades motivacionais e necessidades higiênicas. E assim foram outros estudos nessa direção. Esses estudos continuam e a gente tem algumas evoluções importantes que agregam a essas duas teorias clássicas, do Maslow e do Herzberg. Entre elas, a gente tem do Alder Fer. Ele diz o seguinte: a gente pode agrupar em 3 grandes momentos. Existência, que seria sobrevivência e segurança, relacionamento e crescimento. A proposta é, veja qual dessas tipologias pode ser melhor aplicada no seu ambiente de trabalho, no seu projeto de vida, no seu relacionamento da equipe. Então, a gente pode então estabelecer uma breve comparação que ocorreu em torno de durante umas 5 décadas, da preocupação de se entender a motivação no trabalho. Por que isso é um ponto importante quando se fala de gestão de pessoas? Especialmente porque, de alguma forma, as exigências são mais personalizadas. A gente saiu do que a gente chama manufatura para o envolvimento das pessoas, para a busca da satisfação, porque a qualidade do produto ela não acontece se não houver satisfação das necessidades das pessoas. Embora muitas vezes essas coisas aconteçam num segundo plano, de uma forma velada, e outras vezes simplesmente se nega essa necessidade, contando com a submissão ou com a boa vontade das pessoas, ou até mesmo a gente às vezes pensa que pode superar, abrir mão de algumas necessidades, que elas gerariam uma compensação interna. Então eu posso não comer, posso não ter uma família e ser um workaholic, que isso não vai ter consequência. A gente tem visto que essas coisas geram estresse e esvaziamento das condições e da percepção de qualidade de vida. Então, fechando essa segunda rodada de conceitos, o que a gente tem? Que nas teorias de administração e em gestão de pessoas, os estudos de motivação e satisfação foram realizados por McClelland, que enfatizou o poder, Maslow, que propôs a hierarquia de necessidades, que seriam básicas, segurança, associação, prestígio e autorrealização, que seriam os grandes demandas no sentido da discussão de necessidades no ambiente de trabalho ou das pessoas numa atividade mais complexa.
Lembrando sempre que a gente está falando de necessidades de indivíduos e pessoas que têm suas características próprias, físicas, psíquicas e sociais. Para isso, a gente precisa de uma visão de pessoa. Em geral, a gente vê a pessoa em partes. Quando se fala em necessidade das pessoas, o que a gente pensa? Se a gente for buscar o que a gente aprendeu na aula de ciências, né? Como se divide o corpo humano, como é uma pessoa humana. Às vezes a gente tem respostas muito simples. A pessoa humana a gente pode dizer cabeça, tronco e membros. Mas será? E a alma, e o espírito, e o relacionamento entre essas dimensões? Então a ideia para se discutir motivação, satisfação e comprometimento organizacional é resgatar de uma forma um pouquinho mais qualificada a visão de pessoa no ambiente do trabalho e da sua vida de uma forma geral. Então a proposta é tratar as pessoas como uma dinâmica, dentro de uma dinâmica biopsicossocial. O que é isso? Seria uma visão de pessoas que têm demandas biológicas, psicológicas e sociais que respondem simultaneamente a qualquer atividade, com ênfase em um ou outro aspecto. Detalhando. Demanda biológica seriam os aspectos físicos, herdados e adquiridos, o biotipo, o metabolismo. A demanda ou critério psicológico seriam os nossos afetos, as nossas emoções, os motivos, as lembranças. A demanda social, todas elas vão gerar necessidades combinadas, né? Seriam os nossos papéis na sociedade, grupos de interesse, crenças e valores. E quando se fala em trabalho, lembrar que a gente pode ter um conjunto de demandas ligadas à própria organização, à sua cultura, aos seus valores, aos hábitos, aí a gente tem a questão do uso do tempo, né? As políticas organizacionais, as questões de tecnologia, competências e mercado. Como que a gente vai aplicar isso num ambiente de trabalho, numa atividade de trabalho? Vamos imaginar, por exemplo, um atendimento, alguém que faça teleatendimento continuamente. Ela tem uma demanda biológica de ficar sentada. Ela tem um estímulo auditivo contínuo. Tem um protocolo de respostas. Então, esse conjunto de demandas que exige uma adaptação no posto de trabalho, ela tem um impacto inicial no biológico. Mas, curiosamente, ou pela beleza da condição humana, ela tem um impacto psicológico também. O que se observa? Que se ela não estiver bem qualificada, se ela não entender o seu papel, durante a contínua demanda de informações e de pressões, muitas vezes não muito agradáveis, no atendimento de um cliente, ela pode se sentir adoecida, cansada, agredida. Então, uma atividade de ênfase biológica, ela tem um impacto psicológico, porque a pessoa está representando a empresa. Ela precisa ter autonomia e informações para poder decidir, e isso, em geral, é um pouquinho mais complexo. E do ponto de vista social, o que a gente percebe? O horário em que ela trabalha, a forma como ela trabalha, vai facilitar ou dificultar a sua própria carreira ou a sua formação. Às vezes dá para estudar, outras vezes não dá para estudar. Nas questões organizacionais, a gente observa que as atividades de teleatendimento, elas envolvem uma percepção de desgaste, de estar trabalhando com a parte mais difícil, que é a hora que o cliente está insatisfeito, ou a hora que você tem que fazer uma venda. Então, as metas para serem atendidas, a comparação com equipes de trabalho com as outras organizações. Então, a ideia, quando se fala em motivação, satisfação e comprometimento, é resgatar ou tornar mais completa a visão de pessoa, que é essa visão biopsicossocial. Claro que a gente não precisa falar só de atendimento, de tarefa. A gente pode pensar pela ênfase psicológica. Quem não engole sapo? Quando foi a última vez que você engoliu sapo? Qual que é a sensação? Né? Ela é uma demanda psicológica, decorrente de uma condição social e que gera uma alteração biológica. Ou quando a gente trabalha continuamente, não almoça, não faz atividade física, achando que isso vai passar desapercebido. Essa busca do equilíbrio, ela tem uma conta. Cada pessoa nessa complexidade biopsicossocial, ela tem expectativas. E essa expectativa pode ser definida como contrato psicológico de trabalho. O que seria contrato psicológico? Seria
o que se cria de promessas, que muitas vezes não são descritas detalhadamente, mas que são compartilhadas, de atendimento de necessidades. A pergunta é, o que eu quero da empresa? O que a empresa quer de mim? O que eu quero da minha equipe de trabalho? O que a minha equipe quer de mim? O que o meu cliente quer de mim? O que eu quero desse cliente? O que eu quero da minha família? Então, esse pacto silencioso que se forma entre duas partes se caracteriza, é denominado contrato psicológico de trabalho. Então, ele é um fenômeno psicossocial que ocorre sempre que se constrói vínculos, então estabelecido por uma relação, em que entra em jogo a satisfação das necessidades de duas ou mais partes. E o campo de estudos do contrato psicológico ele é muito rico, porque ele depende também de uma filosofia. Às vezes você tem um contrato psicológico muito utilitário. Eu finjo que trabalho, outro finge que paga e a vida continua. Né? Outras vezes não, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma ética, eu tenho uma meta. E essa cobrança, ela é ou não, tem retorno. Quando essa promessa é esvaziada, começam a surgir as frustrações, as desmotivações. Então, contrato psicológico é um pacto que envolve a relação da pessoa com a sua empresa. E a ideia é, através da competência, da sua atividade, você realizar tarefas, estabelecer relações formais e relações informais. Do ponto de vista da pessoa, essas expectativas, elas são influenciadas por sua dimensão biológica, que seriam as predisposições físicas, por sua história de vida, características afetivas e emocionais, o ambiente cultural e geográfico, vínculos familiares e sociais. Do ponto de vista da empresa, no caso de contrato psicológico no ambiente da organização, quais seriam as variáveis, as normas daquela organização, aí a importância de se entender as normas para se estabelecer mudanças culturais, políticas de gestão de pessoas, atividades de integração em equipes, respeito às individualidades. As normas da empresa, a tecnologia, as características de liderança e poder, os valores, produtos e serviços, clientes, fornecedores e o mercado. Esses seriam os dois grandes eixos de quando se fala num pacto de expectativas no contrato psicológico pessoa-empresa. E nesse âmbito se reforçam as indagações da motivação. O que será mesmo motivação aqui no meu ambiente de trabalho? O que me motiva? O que me mobiliza? Desde quando eu trabalho aqui? Por que será que eu entrei nesse ambiente de trabalho? Há quanto tempo eu estou com esse contrato formal? E o que aconteceu com o meu contrato psicológico? Será que a minha vontade está ligada à minha motivação? Por que será que muitas vezes eu tenho vontade de emagrecer? Ou eu tenho vontade de fazer um curso? Será que ela está ligada a que tipo de necessidade? Como que por que eu estou tendo essa motivação, esse movimento para realizar uma determinada tarefa, ou faço uma escolha, às vezes em sacrifício de outras, né? Qual é o tipo de exigência cultural que está determinando essa necessidade? Aí vem toda a discussão do ambiente de marketing. Será que eu preciso ter 5 sapatos ou 10 sapatos, né? Então, será que eu preciso ter uma camiseta ou 10 camisetas? E a gente tem aí o desafio de fazer as escolhas com qualidade e integradas às nossas condições monetárias e socioeconômicas, né? E quando faltam recursos? Como a gente vai falar de motivação em ambiente de pobreza? Então são desafios importantes quando se está falando, ou está se tentando entender essas questões de comprometimento. Então, sintetizando essa parte, quando se fala em motivação, é muito importante que se tenha em mente que a gente está falando de pessoas, de contrato psicológico, de expectativas e de contexto. Tanto o contexto socioeconômico, quanto o contexto que a gente pode chamar sociopsíquico. Quais são as demandas individuais daquele grupo, daquela pessoa. Há vários esforços para se detalhar um modelo de motivação. Então a ideia qual é? É trabalhar com necessidades internas, impulsos, tensões que são modificadas pelo ambiente. No primeiro eixo a gente tem as necessidades e impulsos, depois a atenção, o esforço, o desempenho, as recompensas, que são as condições extrínsecas de sinalização social. Olha, você está no caminho certo, é isso que eu quero também, que ajustam com aquele contrato psicológico.
E a ideia é desenvolver no nível da gestão, e pode ser também autogestão, ou como pode ser gestão estratégica, desenvolver uma maior habilidade para se entender e articular esses objetivos e incentivos. Qual que é a ideia da motivação para a realização e que vai estar desdobrada, por exemplo, em comprometimento? A ideia seria ter uma força para vencer desafios e obstáculos na busca da satisfação de objetivos. No ponto de vista da autorrealização, seria uma mobilização importante por si só, independente de qualquer tipo de recompensa. Em princípio, seriam as atividades comunitárias, de responsabilidade social, e as atividades em que, não precisam ser com um nome de responsabilidade social, as atividades em que há um desprendimento na ação. Você não precisa que a outra pessoa diga que aquilo está certo ou errado, que aquilo é bonito ou feio. Você sente por si só que essa escolha, esse movimento te autorrealiza. Então, a gente tem aí na motivação 2 eixos, da realização que é reconhecida socialmente e da autorrealização, que é um crédito pessoal pelos nossos esforços no sentido interno. Claro que essas coisas não estão soltas do nosso ambiente socioeconômico. A gente vive uma era de muita pressão de tempo e de informação. Então, o contexto interfere na escolha de soluções para as nossas necessidades. E elas geram o que a gente chama expectância. O que seria isso? Um desejo de recompensa. Olha, vale a pena eu trabalhar na área de comunicações, vale a pena eu trabalhar em uma determinada instituição, porque eu vou ter um retorno desse meu investimento. É como se fosse um investimento, você vai fazendo uma poupança em termos de esforços de aprendizado, visando um retorno. As questões morais e éticas, elas têm uma outra lógica, que seria o medo da punição, né? Mas dependendo da personalidade, do caráter e da natureza de tomada de decisão e de esforços, ela pode estar no âmbito dessas questões mais de autorrealização. Vamos pensar a história do faxineiro que encontrou em Brasília, há algum tempo, $10.000 em uma mala. E ele podia ficar com dinheiro, ninguém ia saber. Ele resolveu devolver, né, para a Infraero na época, localizaram o dono da mala. Ao que se sabe, esse dono não deu a mínima atenção, a atenção veio de um ambiente político, vamos dizer, favorável, em que ele passou a ser um exemplo, né, de moral. Quer dizer, por que ele fez isso? Porque aquilo era uma coisa que autorrealizava, não tinha nenhum agente de recompensa ou de não recompensa. Então, essa seria uma situação bastante forte e efetiva das questões de autorrealização. Por que elas são bonitas e por que elas são, vamos dizer, elas chamam a atenção? Porque a pessoa não está fazendo isso de uma forma utilitária. Curiosamente, até gera mais recompensa em médio e curto prazo. Mas a essência, ela é muito mais forte, porque ela está pela escolha individual e não por alguma troca que seria mais, vamos dizer, mercantilista, mais independente, mais fútil, né? Então, dentro dessas questões de expectância, que foi estudado por Vroom, e citado por um estudioso muito famoso, talvez um dos grandes gurus desses estudos do comportamento humano, que é o professor Edgar Schein, ele diz o seguinte, reforçando que, dependendo do que você espera, como retorno, você investe. Alguns exemplos muito curiosos. Por exemplo, por que eu posso querer 2 pessoas? As 2 pessoas estão obesas. Uma decide continuar obesa, ela gosta de comer e acabou. A outra decide fazer um regime. Então, ela adia a satisfação da sua necessidade de alimentação para se educar e ter uma satisfação de longo prazo, que seria a redução do peso. Assim, também vale para outros hábitos, como o cigarro, as drogas e outras situações em que você cria uma dependência em que você não tem decisão sobre ela. Claro, a gente não precisa ficar só no campo das doenças, a gente pode pensar no campo dos hábitos de vida ou do aprendizado. Por que as pessoas estudam tanto, né, ou a cada vez há esse crescimento da necessidade de aprendizado, de se fazer, por exemplo, um curso de formação e desenvolvimento gerencial e outras habilidades? Por que a gente se dedica, apesar de ter que sacrificar outras demandas
outros papéis, outras situações da vida. A hipótese é de que isso é uma espécie de caderneta de poupança. A gente está fazendo um acúmulo de experiência para ter retornos bastante interessantes em médio e longo prazo. Então a ideia, quando se fala em expectância da teoria do Fromm, é essa expectativa de recebimento de uma recompensa. E a ideia de que quanto mais se acredita nisso, maior o seu esforço fica fortalecido. Claro que isso depende da percepção de cada um. Se a gente for pensar no nosso Pierrot, na Colombina, né, por que ele está se dedicando tanto em termos de afeto e ela está tão indiferente? Essas escolhas de afeto no nosso dia a dia, elas também fazem parte da forma de satisfação das nossas necessidades. Então, fechando esse outro conjunto de informações, quando estamos falando de motivação, a gente não pode esquecer de duas variáveis muito importantes, que é o contexto cultural ou o cenário socioeconômico, na nossa condição de sociedade pós-industrial ou era do conhecimento, a gente tem as demandas de tempo e informação. E a expectativa que a gente tem de retorno desse esforço, no sentido da gente optar, em termos de decisão, de fazer uma atividade e não outra. Além disso, a gente tem uma manutenção e uma sinalização do que deu certo e do que deu errado nas nossas escolhas para satisfazer as nossas necessidades. Então a gente pode dizer que algumas situações de motivação, elas são esvaziadas por sentimentos altamente negativos. Quando você se esforça e o resultado é oposto àquilo que a gente pensa. E alguns são mais graves, você se esforça e é punido por diversas formas, por diversos motivos. Alguém que, por exemplo, que está com pressa para chegar no horário, entregar um documento, atravessa numa faixa de trânsito, não atravessa na faixa de trânsito ou atravessa um sinal vermelho. Você pode ser punido porque você está negando uma regra social que foi negociada, estabelecida e que, em princípio, a gente conhece. De outro lado, a gente pode ter sentimentos altamente positivos no direcionamento, na escolha da satisfação das nossas necessidades. Bom, então a ideia é, combinando motivação e comprometimento, é buscar alguns direcionamentos específicos do comportamento humano, que alguns autores chamam de modificação ou educação do comportamento, e num nível mais amplo seriam os comportamentos de aprendizagem. Qual que é a ideia de quando a gente está modificando, entendendo o nosso comportamento? A primeira é identificar o exato comportamento a ser modificado. O que eu quero modificar? Eu quero aprender a lidar com software, eu preciso aprender a lidar com o cliente, eu preciso ter uma postura correta e ergonômica no trabalho. São comportamentos que podem ser aprendidos, né? Há uma outra situação que seria o reforço positivo quando as coisas estão acontecendo na direção em que se acredita que seja interessante. Essa é a ideia do reforço positivo. Ela é bastante conhecida se a gente pensar no efeito da campainha do cachorro e do alimento desenvolvido pelo russo Pavlov. E ele condicionou o quê? A campainha à apresentação da alimentação. Isso formou um caminho neurológico no sentido de que o cão, ao ouvir a campainha, já salivava, mesmo sem alimentação. Essa ideia da satisfação da necessidade virtual, ela tem sido muito utilizada em muitas situações da nossa vida. Uma outra coisa é usar punições somente, que a gente percebe quando se fala que a gente tem em termos de problemas de educação, de gerenciamento, é a questão da punição. E a gente vê que a punição, mesmo que ela extinga o comportamento, ela gera uma revolta. Então, por exemplo, as pessoas são punidas por chegar atrasadas, continuamente. O que a gente percebe é que, às vezes, isso não reduz o comportamento. O que melhora o comportamento da pontualidade é recompensa para quem não chega atrasado, né? Então, são ajustes sutis que sinalizam a forma, vamos dizer, mais cuidadosa da condição humana. Uma outra questão é não dar valor demais para comportamentos que não fazem parte daquela expectativa. Então, a gente está falando da possibilidade de entender melhor a composição dos comportamentos no reforço positivo, na punição e em outras situações de sinalização do que se espera naquele ambiente de trabalho.
De novo, isso está ligado à percepção. Alguns veem esse controle, essa sinalização, e muitas vezes não só veem, como a gente tem evidências de que isso não é exatamente uma coisa confortável, né? Que é o uso abusivo do poder, por exemplo. Outras vezes é o uso, vamos dizer, pouco inteligente das formas de sinalização, de influência e do poder. Esse uso pouco inteligente, pouco ético, pode gerar os problemas que hoje são tratados de uma forma mais clara, de assédio moral e de assédio sexual, que estão ligados à possível necessidade acentuada de uma pessoa em relação à sua sobrevivência e geram um comportamento, por exemplo, de dependência e submissão. Esse é um dos temas fortes nas organizações ligados à forma de satisfação de necessidades. Bom, fazendo uma pequena síntese, quando se fala em aspectos gerenciais da satisfação das necessidades, espera-se o quê? Que as pessoas tenham compreensão pela atitude dos outros, observando de uma forma cuidadosa o biopsicossocial, que haja uma particularização do comportamento. Então, a possibilidade da interação pessoa a pessoa, ela fortalece a compreensão, o respeito, o entendimento. Estimular, como gestor, ou como autogestor, entendendo qual é a necessidade prevalente, utilizar a linguagem do outro no sentido da empatia e entender e estudar o máximo possível e praticar questões sobre o que a gente chamaria hoje de questões de vínculo e de inteligência emocional e de comunicação assertiva. Então, a ideia, quando se discute motivação no ambiente de competitividade, é viabilizar a participação, gerar comprometimento, no sentido de adesão a normas, valorizar a qualidade, esperar resultados tanto no nível da pessoa quanto no nível da própria organização. Bom, claro que essas coisas têm algumas características próprias, elas não são totalitárias. O comportamento humano, assim como outras atividades de ação organizacional, elas não são 100% alinhadas, você tem uma margem de atuação, tem uma margem de erro e tem uma margem de risco. Então, o que a gente observa? Que a possibilidade de sucesso ela é forte quando ela está condicionada à experiência, uma experiência positiva. Elas variam quanto ao tipo e intensidade entre as pessoas. Elas estão sujeitas à mudança dentro de uma mesma pessoa. Então, eu quero um cargo de gerente numa determinada cidade hoje e daqui a 6 meses, porque mudou a minha condição de vida, aquilo não me interessa mais. É como muitas vezes a gente pensa, você pode ter um sorvete, uma ótima sobremesa, mas tem a hora de comer, né? Ao acordar, raramente você quer comer uma sobremesa, né? Então, essa coisa da contextualização do momento ela é muito importante quando se está falando de satisfação e de comprometimento. Muitas vezes os planos e os modelos de gestão de incentivos, de integração de pessoas, eles vêm depois que o fato já aconteceu, né? Então essa sincronicidade ela é efetiva no sucesso dos modelos de gestão com foco em questões motivacionais e de comprometimento, né? A ideia é também, o que se observa é que essas ações elas funcionam mais em grupos do que isoladamente. Se você faz um plano de participação, de envolvimento, de comprometimento para uma única pessoa, o próprio grupo não reforça. Então, se a gente faz isso integrado a um grupo, a gente tem mais possibilidades de sucesso como gestor. No âmbito das questões de motivação, de satisfação e comprometimento, não dá para não falar de qualidade de vida. O que seria essa qualidade de vida? Seriam as condições de vida favoráveis para a satisfação plena e ética das necessidades. Ela está ligada ao conceito do que a gente chama de psicologia afirmativa. Não esperar adoecer, não esperar a pessoa ficar neurótica, deprimida, não esperar a empresa entrar em crise financeira para estar cuidando desse alinhamento e dessa troca. Então, o que se diz, por exemplo, é que muitas vezes a gente tem riqueza, mas não tem satisfação de necessidades. E para isso eu separei um pequeno texto do livro que chama Riqueza e Pobreza das Nações, do Landes. É um trechinho de um relato de um banqueiro do Golfo Pérsico. Ele diz o seguinte, aí é pensar satisfação como qualidade de vida empresarial. Esse banqueiro do Golfo Pérsico afirma, riqueza significa educação, competência, tecnologia. Riqueza
é conhecimento. Temos dinheiro sim, mas não somos ricos. Somos como o filho que herdou o dinheiro do pai que ele nunca conheceu. Não foi criado e preparado para gastá-lo. Tem-no em suas mãos, não sabe como usá-lo. Se você não sabe como gastar o seu dinheiro, você não é rico. Nós não somos ricos. E aí a gente tem todas as histórias de pais milionários, né? Avós milionários, a gente se diz na cultura brasileira, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre, né? A capacidade de não integrar os recursos à sua satisfação de necessidades, a banalização dos recursos, a ganância e a irresponsabilidade social no uso daquilo que foi conquistado em uma ou outra geração. Bom, fechando então esse bloco, a gente tem o quê? Que o comprometimento e motivação está associado ao desenho das expectativas, aos incentivos disponíveis, às demandas emocionais, aos suportes sociais e organizacionais. E aqui a gente pode pensar que esses suportes sociais e organizacionais há muitos exemplos hoje nas organizações. A gente pode pensar desde programas de redução de estresse, de programas de meio ambiente, questões da higiene do sono. Então, uma empresa que, por exemplo, teve como uma ação estimular, comprar colchões, armários e ventiladores para o seu corpo de funcionários num determinado ano, e isso facilitou bastante, primeiro, o conforto e a reposição de energia, né? Os programas de incentivos, tanto em campanhas de reciclagem, quanto de ideias de melhoria organizacional, e outras ações que buscam integrar a necessidade organizacional com a necessidade das pessoas. Então, falar de motivação, de satisfação e de comprometimento é buscar uma nova condição de vida no trabalho, entendendo as novas exigências, que é velocidade, tecnologia, competitividade, estilo de vida, entender que o trabalho pode ser algo sadio, que às vezes a gente esquece, que é aquele que integra, que gera credibilidade, que capacita, que efetiva a sobrevivência e que gera expectativas conhecidas e priorizadas. Então, a ideia da transparência, da corresponsabilidade e da cogestão. Finalizando, lembrar que nem tudo é tão descritivo, tão racional, tão explicativo. Muitas vezes a gente precisa dar espaço para o sonho. E aqui, né, um pequeno trecho de um livro muito bonito de um filósofo moçambicano chamado Mia Couto, no livro Terra Sonâmbula. Se dizia daquela terra que era sonâmbula, porque enquanto os homens dormiam, a terra se movia espaços e tempos afora. Quando despertavam, os habitantes olhavam o novo rosto da paisagem e sabiam que, naquela noite, eles tinham sido visitados pela fantasia do sonho. A ideia é que a possibilidade de se transformar, de se entender as nossas motivações, ela pode ter uma combinação nova, forte, criativa e leve. Permitir que não só a racionalidade faça parte da vida no trabalho, que o sonho e essa combinação sonâmbula possa fazer da vida no trabalho alguma coisa melhor e mais efetiva no sentido da satisfação da necessidade individual, da equipe, da comunidade, da organização e da vida pessoal. Pense nisso. O que tem te motivado? De que forma você tem lidado com o seu comprometimento? O que realmente é manutenção, que também é importante, e o que tem te desafiado? O conjunto dessas coisas é uma forma da gente viver mais e melhor. Pense nisso. O que tem te motivado? De que forma você tem lidado com o seu comprometimento? O que realmente é manutenção, que também é importante, e o que tem te desafiado? O conjunto dessas coisas é uma forma da gente viver mais e melhor. Professora, depois da sua aula a gente percebe que há vários elementos que são constituintes da motivação e que são instrumentos, né, que podem ser até vistos desta forma. No caso do Banco do Brasil, que tipo de
indicativos, que tipo como é que um gestor do Banco do Brasil usa bem a motivação junto do seu corpo de pessoas? Como é que... Queria que a senhora comentasse sobre isso. Pois não. Bom, o Banco do Brasil, como uma instituição financeira e como tendo uma cultura organizacional de um pessoal altamente qualificado, mesmo nos níveis mais simples, o que a gente pode sinalizar é que, mais do que tudo, a gente percebe a importância do reconhecimento dos pares. Então, o respeito ao trabalho do outro, a formação de equipes, e além disso a gente teria um outro incentivo, que seria também a participação pecuniária. A gente sabe que o dinheiro ele não é atendimento da necessidade em si, mas ele viabiliza o atendimento de necessidades ou de aspirações. Então, eu diria que tanto o gestor quanto as outras pessoas que estão trabalhando num ambiente como o do Banco do Brasil, poderiam cuidar da gestão dos outros e da própria, no sentido de estar, vamos dizer, motivado no sentido do esforço, né, de realização de tarefas, e avaliando o que seria esse provável retorno. Ou poder ter acesso a alguma condição financeira e poder ter algum benefício, e a valorização do relacionamento, quer dizer, buscar o incentivo ao bom convívio entre os pares, a sensação de que você está sendo ouvido e, curiosamente, a integração social também conta muito. Não a história do incentivo para amigo secreto, vamos dizer assim, que isso já virou um jargão, é um problema. Mas, às vezes, a gente pode ter, o que a gente vê que é bastante interessante e simples, espaços para revelação de talentos, algum hobby que a pessoa tenha, estar mostrando, compartilhando. Há casos que pessoas que cozinham bem, então formar grupos, vamos aprender a fazer pizza, alguma coisa assim. E no ponto de vista do trabalho em si, enriquecimento da tarefa, não ficar fazendo só tarefas que são desagradáveis, e compartilhar as dificuldades, né? Que a motivação também passa por esses agentes que a gente chama restritores. Às vezes você está com a maior boa vontade, mas as coisas não dão certo, você fica, não é desmotivado, você fica deprimido, né? Exatamente. Muito obrigado, professora. Nada.